eternamente, para sempre, até que a morte os separe. E quando a gente dá um sim para Deus, irmãos, né? E aí eu lembro também a conversa que eu tive com o Paulinho e com o Davi Mirraz, lá em Costa Rica, em 2015, e o Paulinho falou: Pedro, duas coisas são importantes. O Davi Mirraz falou para mim e o Paulinho: que você seja obediente, né, a esse chamado, a gente vai ser, você, eu e o Davi seremos o seu pastor, quem vai guiar vocês, né? E obediente, e que você seja fiel, que você permaneça, né? Responda com alegria. Eu falei: amém. Só que assim, cara, uma coisa é você imaginar, outra coisa é que você fazer acontecer. E aí eu, rezando nesse momento, eu lembrei foi inclusive numa das salas aqui em cima, eu e o William Lucas, os primeiros grupos com o Adriano, não tem como não lembrar disso, né? Vendo a história da comunidade, que bonito é, né? A gente reunia cada 15 dias, ia pouquinha gente, a gente preparava uma palestra, chegava aqui, era só eu e o Adriano, o Lucas, e falava: vamos guardar a palestra para outro dia, vamos compartilhar. Aí depois foi chegando o pessoal e a comunidade foi se formando. Mas para falar, irmãos, é muito bonito ver como que Deus, através do seu sim, aí recapitulando, são servos inúteis, mas é esse servo inútil que Deus quer usar, através do seu sim. Então, tem que ter uma medida, uma justa medida aí. Se a gente falar: não, eu sou um servo inútil, não. Você é um servo inútil, é um burrinho, não sei se está burrinho igual o Paulinho aqui, mas é um burrinho útil. Ele levou Jesus na adoração. O Jesus podia estar caminhando com um cavalo forte, ele entrou no burrinho, né? E nós somos esse servo inútil, mas que através do nosso sim, Deus quer transformar tantas vidas. Então a gente pega, eu dei uma palestra, não sei se vocês lembram, ano passado, que o seu sim seja sim. Então, o que passa disso vem do maligno, né? É sim, sim, não, não. A palavra de Deus é dura, ele é forte, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. Então a gente vai falar do sim, eu quero, e é individual, e é único. Essas palestras é para animar, desafiar e fazer refletir na sua vida, né? O seu sim, né? A sua história, a sua conversão, cada um que chegou de um jeito, Deus sabe, o William falou, pode ser que eu convidei alguns, ou Lucas outros, não sei, alguns chegaram por si só, mas Deus usou de cada um dos irmãos para convidar, né? O Paulinho me orienta faz muitos anos já, eu tenho muita paciência, eu amo o Paulinho, ele me ajudou muito, né? Eu tive meus desânimos, o sim meu foi verdadeiro, mas eu pensei em desistir, vou mentir. Teve um momento que falou: pô, Paulinho, não sei se vai dar certo esse negócio não, cara, espada de espírito, mas a galera não sabe o que é isso aqui. E aí ele fala: mas fica chorando, né? Tá aí o Eugênio agora, aí, mandou o Eugênio, mandou o teto, mandou o Eugênio. Falei: é verdade, Deus quer mesmo essa obra. Então assim, não depende do meu sim, Deus é Deus, continua sendo Deus, a comunidade existe e a vontade é de Deus. Agora Deus quer usar de cada um de nós, através do nosso sim, através do sim que o Lucas deu para a Maísa, e a Maísa deu para o Lucas, no casamento, para vir os filhos, para formar uma família santa, o William e a Juliana. Assim como no matrimônio, Deus quer o nosso sim para a comunidade, para uma resposta a Deus nessa comunidade, né? E aí eu ia pular já uma parte, deixa eu passar aqui, estou acostumado com slide, gente, estou aprendendo aqui, vamos lá, vamos por partes. Já ia pular. Livres para decidir. Você é livre, irmão. Todo mundo aqui é livre. Você é livre para levantar agora e ir embora. Não faz isso não, tá? Só dando um exemplo. Você é livre para dormir agora, depois do almoço, está com sono. Mas não convém. A palavra de Deus fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ninguém está aqui por obrigação, né? Ninguém colocou uma arma, uma faca, falou: você tem que... Eu lembro que o Adriano falava, né? Você tem que fazer brecha. O Adriano era mais ousado, você falava com uma autoridade. Mas era um convite, era um desafio. Mas agora, o sim cabe a cada um de nós. Então assim, para começar, a fé não consiste essencialmente em crer em Deus, mas em responder a Deus. Toda decisão tem que ser fruto de uma convicção, um ato perfeitamente livre. Devemos dar suporte à nossa vida com decisões firmes, que partam de convicções profundas. Assim estaremos firmemente ancorados e não seremos arrebatados nem por emoções, nem por qualquer vento de doutrina. Ou seja, irmãos, a fé, ela exige uma resposta. Nós somos cristãos, sempre eu dou noção, cristãos. Outro Cristo. Jesus deu o seu sim, Jesus morreu na cruz por nós, mas o nosso sim, ele reflete na vida de outras pessoas. E aí aqui fala: firmemente ancorados. A âncora, não sei se já viu a âncora de um navio, ela é bem grande. Eu pesquisei na internet para não falar errado. Pode pesar até 20 toneladas. É isso mesmo. Botei algum lugar aqui na palestra, por aqui na minha baguncinha. Mas, por quê? Para segurar o navio. Ou seja, se você tem uma fé ancorada, enraizada, se as 7 pedrinhas cravaram o seu coração nesse final de semana, se você tem um sim verdadeiro, vai vir um monte de doutrina, um monte de gente. Porque assim, irmãos, existem irmãos evangélicos, existem outras missões dentro da igreja católica, outras comunidades, mas se Deus te chamou para servir aqui, você está ancorado, pode vir um monte de proposta, ou outras religiões, ou ateísmo, não vai tirar você do lugar. Eu lembro que quando eu estava na rua,
Eu gosto, hoje, acordar, galera. Eu lembro que eu tive várias experiências assim, com ateu, de gente se desafiar a minha fé. E é bonito porque aí não entra a ciência, não entra a explicação. Porque eu não sou um cara muito que vai explicar Deus da ciência, nem tem capacidade intelectual. Outros talvez tenham, até eu gosto de conversar com ela, que ela tem bastante embasamento científico. Mas a minha experiência pessoal com Deus foi suficiente. E aí eu desafio os ateus, eu converso com outras pessoas e falo, irmão, o meu Deus, eu vou falando no meu testemunho, fez isso na minha vida e tal, e isso é mentira de mim. Então eu estou ancorado. O meu sim a Deus, igual ele, Deus me chamou com 13, 15, estava meio burrinho, né, meio querendo, estava entendendo direito. Nos 18 acho que eu entendi. Aí foi o tiro que ele estava comigo do God. 2008, lá minha vida transformou. O meu já falo que ali foi minha conversão. Claro que é um processo, né? Fui convertendo aos poucos. Demorou. Mas aos 18 anos de 2008, Deus me guardou, irmãos, porque Deus tinha uma obra na minha vida. E o sim que eu dei para Deus naquele retiro, eu lembro assim como se fosse ontem. Muito claro, eu lembro quem estava no retiro, o Padre Silvio, eu lembro das palestras, dos pregadores, porque Deus mudou minha vida. Foi como se tivesse caído as escamas dos meus olhos, quando o Paulo se converte, né? Eu estava cego para Deus. Eu via na missa, eu comungava, eu era crismado, mas não tinha encontro pessoal com Jesus. E aí está o mistério do sim verdadeiro. Essa pedra é uma decisão firme, não é emoção. Porque no retiro eu fiquei muito emocionado, eu chorei igual criança. Nossa, eu fiquei maravilhado. Mas depois vieram outros ventos, vieram outras doutrinas, outras pessoas, o mundo, o pecado, o diabo, várias situações que eu dei uma balançada. Mas como diz o William, que fez a árvore aqui, né? Eu gravando os exemplos, você tem enraizado, como foi o Paulinho que falou que balança as folhinhas, mas não cai. Porque está parado, está firme. A raiz é forte, irmãos. Então, quando eu dei o meu sim lá atrás, eu dei uma resposta para Deus. Naquela época eu falei, lógico, depois que eu ministério jovem, eu tinha uma inquietude de encontrar esse Deus e falar o que ele tem de mim. Porque eu pensei em ser padre, aí veio o desejo de ser missionário, e olha que bonito, cara. Lá desde então, Deus já sabia todas as coisas. O Adriano, o Paulinho foram conhecer a comunidade, voltaram, e lá, 2015 fui com o Lucas, estamos aqui hoje, né? E aí eu falo para vocês, irmãos, se eu hoje, Deus me guarde, morrer, ou se eu sair da comunidade, a comunidade vai continuar, não é do Pedro, é de Deus. Não é do Paulinho, não é do Eugênio, não é do Lucas, não é do William. É de Deus, essa obra é de Deus. Só que eu estou tentando, espero Deus fazer a minha parte e com alegria. Como diz o Eugênio, com alegria, não com alegria. Então eu dei um sim verdadeiro. Então são 3 respostas, aqui tem 2, porque na verdade são 3, mas são 2. Eu vou explicar. É assim, eu quero ou não quero? Então vamos por parte, vou começar com a não. O Senhor respeita as nossas opções. A nossa resposta ao seu chamado pode ser, não quero. O Senhor não nos amará menos por isso, nem nós uns aos outros por essa razão. Mas o não quero pode ter fundamento na convicção que não nos adaptamos ao que o Senhor nos pede. E assim, irmãos, é muito interessante falar aqui, ó. Quando uma pessoa, vou explicar do meu jeito melhor. Quando uma pessoa decide não estar na comunidade, não, tudo bem. Agora, ela não vai afastar-se da igreja, da fé. É isso que dá no meu coração. Acho que Deus me deu um coração de pastor. E quando alguém fala, não quero ter uma comunidade, eu falo, putz, dói meu coração. Mas se a pessoa continua encaminhada na igreja, glória a Deus, servindo em outra comunidade, servindo em outros ministérios. Agora, dói meu coração quando a pessoa deixa de ir no grupo, no baluarte ou na comunidade, para não servir mais a Deus, para não estar em Deus. Porque graças a Deus que no Brasil tem muitas opções de célula, comunidade, tem um monte, até hoje a gente conversava muito sobre isso. E é comum a gente beber em todo lugar. Então eu vou na missa carismática, eu vou na liberação dos jovens, eu vou dos casados, e a gente fica recebendo um monte de lugar. Mas onde você vai servir? Onde Deus te quer? Aonde Deus te chama? E aí é o chamado que Deus nos faz. Eu tenho muita clara convicção. Eu vou fazer os retiros, eu tenho outra liberação, mas aqui é o meu lugar. Aqui é onde Deus me chamou. Então quando uma pessoa fala, não quero, amém. Ela discerniu, ela não quis, ela tem esse direito. Ninguém está obrigado. Agora, é um discernimento que você tem que fazer em oração. Né? Que não seja, aí entra aqui a segunda resposta. A nossa resposta precisa de não sei. Neste caso, recomenda-se que prossiga aprofundando aquilo que o Senhor nos propõe aqui. Se a pessoa corresponder a um desejo de resposta afirmativa porque acha difícil, será firmemente apoiada. Se ela responder uma atitude de indecisão de caráter permanente, deve ser tomada como resposta equivalente ao não quero. Porque, aí é um pouco duro, mas está aqui, ó, sou eu, hein? Não parece honrado um cristão pensar que ama muito a Deus quando não escuta a sua voz nem responde ao seu chamado. Então isso, irmãos, é muito forte, porque a pessoa pode falar, não sei, estou em dúvida, por isso que você está aqui, para ouvir uma palestra, para viver em comunidade e discernir o seu chamado. Se você fala, estou em dúvida, a gente vai te apoiar. Se tem um responsável pastoral, a gente vai rezar por você, vai passar por um processo de cura, e glória a Deus.
Agora, se você permanece indeciso, aí eu não quero. Ah, não sei até quando. Aí, obrigado, irmão, Deus te abençoe, tamo junto. Pode ser feliz com a sua vida. Aí a gente continua amigo. Mas a comunidade, ela existe um chamado. Estamos aqui sábado, todo dia, amanhã de manhã. Para quê? Para aprender mais as coisas de Deus. Então você pode falar, não quero, não sei. Aí eu não sei, com o passar do tempo, ele se torna um sim ou um não quero. E aí, por fim, o mais bonito de todos, que espero que Deus seja a nossa resposta, sim, eu quero. Aí vem a palavra de Deus. Se a nossa resposta é sim, quero, lembremos de que o que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Irmãos, isso é a palavra de Deus, tá? Isso não é a palavra da palestra, não. Isso é a palavra de Deus. Quem sabe o que é arado? Quem sabe o que é arado? Sabe o que é arado, não? Quem sabe? Poucos sabem. Bom, não sei explicar também, mas é a paradinha que usa para arar a terra, né? Os agricultores. O Jesus usava esse exemplo porque naquela época era a maneira de falar para o povo. Mas para dizer, aquele que põe a mão na ferramenta para trabalhar e vai ali concentrar, ele não olha para trás. Se ele ficar olhando para trás, ele vai sair fora do linho, não sei, vai dar problema. Né? O Deus, na hora que ele começa a montar a coisa e falar, não dá para ficar olhando no celular, irmão. Senão você quebra tudo. Então, assim, colocar a mão na palavra de Deus, irmão, colocar a mão na comunidade aqui, o que passou, passou. E aí eu estava preparando essa palestra, eu lembrei de uma visão que Deus me deu, eu sempre gosto de lembrar dela, para mim, espero que ajude vocês. Um retiro que eu não lembro quando, nem que ano foi, mas Deus me deu uma visualização muito bonita da minha vida. Eu estava num barco e a música era: o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte me leva para frente. É o amor de Deus. E eu lembro que eu estava num barquinho simples, eu, Jesus ali, não sei quem mais. E eu olhei para trás, né, e eu vi uma ilha imunda, de pecado, uma ilha podre, uma ilha velha. Mas a sedução do pecado, às vezes, né, o inimigo é astuto. É ruim, mas ele apresenta como algo bom. Mas aí, espiritualmente falando, Deus me mostrava: Pedro, você está no barco, não tem mais para onde voltar. Se você voltar, você vai morrer afogado. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmão? Você já está no barco. Agora, o barco da comunidade de Santa Cruz, né, ou o avião, vamos dizer assim, vamos para a Terra Santa. Vocês querem fazer escala na Disney? Não é esse avião, você está errado. Tem que pegar outro avião. Pode ser que algumas pessoas não tenham chamado a Terra de Santa Cruz, não tem problema. Se a pessoa vai fazer escala lá em Cancún, depois ir para a Terra Santa, beleza. Agora, a gente está indo para lá, vamos junto. Não tem como o avião se dividir no meio, não tem como o barco separar. A gente está junto nesse barco. Então, essa revelação que o mar de Deus, a imensidão de Deus, o amor de Deus que nos leva para frente, e a vida eterna, não sabemos quando, nem a hora, nem o dia, mas sabemos que existe a vida eterna, sabemos que existe a Terra Santa, a Terra Prometida, e atrás está a ilha do pecado. Então a gente escolhe, a gente quer ir para frente, então põe a mão no arado e olha para frente, irmão, foco no objetivo. Por que o inimigo faz? Confunde a gente, fica tentando a gente confundir. Ah, mas vai a pena, é muito compromisso, dá trabalho, é cansativo, nossa, tem que rezar todo dia, nossa, é ritual pastoral, submissão de vida, que estão ficando louco. E é isso que a gente escuta às vezes: postar retiro o final de semana inteiro. Nossa, mas você foi para outro país? Nossa, mas que de brecha? As pessoas não entendem, porque o Paulinho falou: o mundo é pagão. O mundo não entende, jamais vai entender se você falar querigma, explicar. As pessoas, só quem teve um encontro com Deus sabe disso. Então, o convite que Deus nos faz hoje é: coloque a mão no arado e não olhe para trás, né? E é um convite, é um chamado de Deus, individual. Cada um vai pensar na sua vida no final, nas perguntinhas lá. Como é que vocês pararam aqui? Não sei. Quando você daqui? Vamos lá. Esqueci de perguntar antes. Só ir passando do ladinho? Olha que chique. Tá ficando chique mesmo. Vamos lá então. Ninguém está com sono aí não, né? Estão com água aí? Vamos ver aqui. Quem está nessa foto aí? Está todo mundo aqui, né? Só o Felipe não, acho. Tadinho. Devolveu, não. Os últimos missionários têm o mesmo salário, tranquilo. Tá na Bíblia. Isso aqui foi um ano atrás. Foi um ano atrás, exatamente. Foi o retiro nisso que passou todas as coisas. E olha que bonito, né? Alguns não estão aqui porque nós estamos na comunidade, alguns já voltaram para os seus países, está aqui a Estefania, não dá para enxergar direito, o Tandor foi melhor. Mas aí está o Davi Mirraz também. Olha que benção, está a criançada aí do Anjo, da Silva também. Então, assim, fomos chamados, né? E aí entra o duplo chamado. O que seria esse duplo chamado? Ao considerarmos a resposta, se a gente fala sim, aí, gente, a partir de agora é o sim, tá? Vamos trabalhar no sim, esquece o não, talvez. A matéria dessa pedra, não, é porque alguém vai falar do sim. Se está numa dúvida aí, guarda para depois você realizar sua casa lá. Devemos ter em conta que Ele nos está chamando simultaneamente para duas coisas: discipulado e comunidade de aliança. Ele está chamando a cada um de nós, que estamos aqui nessa sala, neste momento, a ser discípulo nesta comunidade.
não em qualquer outro lugar da igreja. Por isso devemos procurar saber cada vez mais profundamente o que é ser discípulo e o que são comunidade de aliança. Quem já viu esse mapa aqui? Ó? Ajuda aqui, pode. Quem já viu? Está na casa do Eugênio, alguns devem ter também. Quem já viu esse mapa aqui ou não? Quem nunca viu? Quem nunca viu, depois dá uma olhadinha aqui. Está desatualizado. Está desatualizado, falta a comunidade brasileira falar isso agora. Já cresceu, falta do Peru, falta algumas. Mas para vocês terem uma ideia, gente, aqui nesse banner tem 75 comunidades. Tá? Depois eu posso até deixar aqui na mesa para vocês verem. The World of Spirit. Olha em inglêsão. La espada del Espírito. Uma comunidade de discípulos em missão. Irmãos, aqui, olha que bonito. Começou nos Estados Unidos, Steve Clark e alguns irmãos mais lá, que eu não sei o nome de todos. E foi uma inspiração de Deus. E ela começou a crescer. Eu acho que não chegou aqui porque parou aqui em cima por causa do espanhol, da distância, não sei, a Amazônia aqui, interferiu. Mas Deus não quis, no tempo de Deus. Obrigado, Paulo. Depois vocês verem. E outro testemunho rápido aqui. Eu estava na casa dos servos da palavra, e eu lembro que eu perguntei para um servo lá, estava conversando, e foi, acho que, não lembro o nome dele, Ken Naker, se não me engano. É um dos mais antigos. E aí eu perguntei, ficou um testemunho que falava assim para ele, naquela época lá, né? A comunidade começou a crescer em vários países, e aí falaram para ele assim: nossa, não te assustou a quantidade de comunidade, né? Como é que foi para vocês isso? Tantas comunidades, tantos países, como que foi isso? Ele falou: não me assustou, pelo contrário, deveria ter mais. É que algumas pessoas não tinham chamado. Ou seja, olha que as pessoas estavam assim, assustadas com a quantidade de comunidades para perguntar para o servo da palavra. Nossa, que bonito, né? Quantas comunidades? Ele falou: não, era para ter mais. Olha que bonito. Porque nem todos deram sim, de verdadeiras decisões firmes, relações, nem todos conseguiram permanecer fiel ao chamado, mas mesmo assim continuam crescendo. Então, a comunidade de aliança vem em outros capítulos por aí. Eu vou falar do discipulado, né? O que é o discipulado? E aqui eu vou pedir a ajuda de vocês, porque é bastante coisa. Eu vou pedir para vocês lerem comigo. Quem pode ler em alto, voluntário? Ele vai ler para nós. Primeiro, atenção aí. O discípulo nunca permite que surja um conflito de interesse entre o trabalho do Senhor e suas ocupações. Obrigado. Gente, isso aqui é muito importante. Todos são 15. Mas eu coloquei aqui, ó, tempo é prioridade. Pelo contrário, o discípulo ele faz que o seu trabalho, que o trabalho do Senhor seja o seu. Dá preferência às coisas do Senhor, sobre os seus ossos, inclinações, gosto e tempo livre. Eu não sei vocês, irmão, mas eu vejo o calendário da comunidade e depois eu faço o meu. Eu olho tudo que tem na comunidade, eu vou colocando meu trabalho, encaixando, meu aniversário, as coisas da família, às vezes choca, às vezes conflito. Mas por quê? Eu decidi servir a Deus. E é uma alegria para mim estar aqui, irmãos. É uma alegria. Eu fico um pouco nervoso quando eu estou na palestra, meio tenso, mas no final sai tudo certo. Mas sentar aí, escutar o Paulinho, o William, o Eugênio, que responsabilidade. Os caras vão ficar depois do almoço, depois dos 3, tu tem que dar um desligador lá, né? Então assim, a gente faz uma piadinha para ficar mais divertido, né? Brincadeira à parte, o tempo ele é questão de prioridade. Meu pai sempre falava isso para mim. Uma coisa que eu aprendi com o William, a gente estava conversando sobre isso um tempo, ele falou assim: Pedro, trabalho é trabalho. Trabalho vai ter sempre. Não tem como não trabalhar. Agora, fora do horário de trabalho, você se organiza. Eu falei: então tem o trabalho, agora tem a comunidade. Então são coisas importantes. Só que até o meu trabalho, eu lembro um testemunho rápido. Quando eu estava fazendo estágio no SESI, foi na minha conversão, 2008, 2009, eu falei pro meu chefe, sentei na mesa dele e falei assim: cara, eu vou sair. Eu estou indo para a Fundais, para trabalhar de segunda a sexta para ganhar menos. Eu vou precisar desse dinheiro, mas eu vou dar um jeito porque eu preciso servir a Deus. Eu preciso de sábado livre, final de semana. Eu trabalhava feriado, carnaval, eu trabalhava pra caramba. Aí a moça estava do lado, nem era minha chefe, era chefe dos outros estagiários. Falou: Pedro, não tem nada a ver com o que você está falando, não. Aí eu falei: como que não? Ela falou: então, isso daí ela vai ser legal, estou dando você. Eu falei assim: ó, eu tinha uns 19, 20 anos. Eu falei para ela: você pode me encontrar daqui 10, 15, 20 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa. E glória a Deus que eu estou aqui. Porque naquele tempo eu entendi. Eu fazia faculdade de noite, eu mudei o último ano da faculdade para de manhã para poder ter a noite livre para servir a Deus. Então, minhas prioridades, quando eu me converti, foi Deus. Eu ajustava meu horário de trabalho, minhas atividades. Eu queria aprender violão, aprender inglês, precisando, um monte de coisa. Mas eu tenho que ver quais são as prioridades. Quando o Paulinho falou: Pedro, fica firme, vai dar certo. Eu falei: não, Paulinho, mas como é que eu vou conseguir? Eu não, né? Deus, mas como que eu vou? Comunidade, trabalho, quero casar. Aí ele falou: Pedro, agora é hora, agora é o momento de ficar solteiro. Se casar fica mais difícil ainda. Faz muita sabedoria mesmo, velho. É isso mesmo. Não tem como esperar, vou esperar casar, mas não, a comunidade de Deus tem urgência na missão. Eis nem aqui, Senhor. Então, irmãos, o tempo é muito importante. Número 2, um discípulo não anda perguntando por quê.
Quando o seu Senhor está pedindo algo, simplesmente atua. Quem fica perguntando por quê? Por que criança de 5 anos? Não sei se a vida assim, assim, né? Mas por que? Quando começa a aprender a entender tudo, mas por que o céu é azul? Mas por que não sei? Por que você... Gente, a gente não é criança. Se Deus pediu, faz com alegria. Atua, responde o chamado. Né? Eu falo para vocês, falo para mim. Às vezes o dia pede serviço, não é por quê? Não vou fazer a mim. Glória a Deus. É difícil, né? Nem sempre o serviço é agradável. Muitas vezes a gente, né, tem umas prioridades, aí a gente tem que entender isso. Terceiro, um discípulo está sempre disposto a responder o chamado do Senhor, a qualquer hora e sem aviso prévio. Está sempre disponível com um cartaz de livre. Irmãos, realmente, ver a comunidade é uma bênção. O Eugênio falava muito isso. Às vezes hoje eu conto mais com os irmãos da comunidade que o meu primo, minha família ainda está no mesmo nível, meus irmãos, meu pai e minha mãe, mas amigos meus próximos, de coração, assim, que eu tenho. Glória a Deus, Deus me mandou muito amigo meu que era desde antes da comunidade, então isso facilita muito. Mas se alguém ligar para você e falar assim, eu estou no aeroporto, que é 11 horas da noite, eu estou chegando, né? Acontece, às vezes a gente tem que estar atento. Então assim, o discípulo está disposto a responder o chamado do Senhor. Estou dando exemplo aqui na minha cabeça, tá, gente? Mas você vai pensando na sua vida aí. O 4, um discípulo faz o que lhe se pede, faz o que se lhe pede, seja agradável a tarefa ou não. Ele sabe que se recusa uma tarefa desagradável, seu Senhor se verá na necessidade de chamar um outro, que talvez esteja ocupado. E aqui é muito bonito, irmãos, que existe uma ordem na comunidade. Né? Hoje, para ter esse retiro, né, não foi só vir aqui da palestra. Alguém chegou mais cedo para arrumar o som, alguém comandou as marmitas, alguém comprou o café no suco, alguém arrumou as cadeiras, alguém preparou todas as palestras, rezou. Então existe uma estrutura. E todos nós vamos servir. Esse retiro é para a comunidade, para os servos. Deram sim. Em março a gente vai ter o CDDC, que é para evangelizar. Então existe uma ordem, não é, vamos fazer, deu vontade, Paulinho com vontade de salvar das 7 pedras. Não, existe um porquê, existe uma moção, uma graça de Deus. Né? E quando a gente explicava isso, eu falei, nossa, que realmente como Deus, ele é pedagógico com a gente, né? Quando ele falava aqui da Santos, né, que foi um pouco mais rápido, um pouco torto, eu tinha esse medo um pouco no começo, não pode acelerar o processo, mas também não dá para ficar esperando, então tem que ter essa justa medida para falar, tem que puxar e soltar, puxar e soltar. Se puxar muito, arrebenta, se soltar, não vai para frente. Então, olha que alegria, irmãos, essa sala cheia, né, não por quantidade, mas por qualidade, que bênção, irmãos. Eu vejo em cada um de vocês grandes potenciais, né? E eu sou Pedro, sou limitado, imagina Deus, os olhos de Deus sobre vocês. Porque, gente, nunca imaginei eu, Pedro, viajar para o país, conhecer uma comunidade, começar. Eu falo, eu sou continuador, fundador é o Steve Clark. Eu continuo nessa gente. O Luiz falava que a gente é a única comunidade enxertada. Porque normalmente é um grupo que já existe, está caminhando e conhece o Pai do Espírito. A gente já começou querendo essa comunidade. Então Deus quis isso. Né? Foi profecia de Deus para a nossa comunidade. 5. O discípulo contenta-se em trabalhar sem sinais de aprovação por parte do seu Senhor. Sabe que ao seu tempo haverá retribuição. Gente, isso é muito importante. Não é barganha com Deus. Então eu vou servir a Deus porque Ele vai me abençoar. Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar. Não. Você faz por amor a Deus. Você faz porque você crê nele. A retribuição, a recompensa ela vai vir. Mas você não está esperando. Então se daqui 1, 2 anos não der certo as coisas que estão pensando, você vai cuidar. Não. Você persevera, você ora, você fica, você permanece. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Senão a gente começa a se perder e achar que é uma recompensa. Não. 6. Um discípulo suporta longos períodos de ausência do Senhor, sobretudo no seu serviço. Ele sente cansaço e solidão. E vive na fé de que o seu Senhor é fiel à sua promessa. Irmãos, isso é muito verdade. Quem aqui já passou por um deserto espiritual? Quem aqui já passou por momentos difíceis? Acho que todos nós. Você tem uma conversão há algum tempo já, você sabe o que eu estou falando. Não é sempre mil maravilhas. Nossa, o Senhor falou comigo, arrepiou glória. Vamos que vamos. Não, irmão. Tem momentos que você reza, você persevera, você vai na missa, você conversa com o RP, você conversa com o padre. Eu sou assim, eu converso com todo mundo, psicólogo, não dou a resposta. E aí, às vezes, Deus não fala nada. Às vezes, Deus fica quieto. Aí, o salmista fala, Senhor, por que me abandonaste? Não é. Aí que você cresce. Nesse momento da solidão, do cansaço, que você vai crescer em caráter, vai crescer em perseverança, em vida de oração. Porque o Paulo falou, o Salvador todo mundo quer, estou doente, Senhor me cura. Estou sem dinheiro, Senhor me abençoa. Eu estou sem namorado, Senhor me dá. Agora, e quando Deus dá uma formada, assim, dá uma silenciada, seja fiel, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Demora quando demorar. O Lucas sempre fala, 3 anos atrás ele estava angustiado, menino. O rapaz estava cabisbaixo, sem trampo, sem namorado, estava meio cristão. Agora você deu só um sorrisão, menino. Deus é fiel, amém?
Isso, graças a Deus. E o sim, olha que bonito. E olha que legal, interessante também a história de Deus, que é quando veio do Matheus e a Fran. A Fran tá aí, não? Aqui vai chegar. Eu ia falar do Matheus e da Fran. Cara, quem imaginou, o Lucas imaginou que a comunidade. Eu ia falar o cara aqui na época que ele tava com o cabelinho. Chegou um cara lá, um engenheiro, tudo quietinho na missa, convidou ele pro retiro. Ele não foi no retiro, ele veio no grupo Queiroz, mas não foi no retiro. Perseverou, ficou. A Franzinha chegou, galera, pá, foi embora, eu encontrei ela na rua, vamos. Ficava chamando ela, até brinca, né? Eu encontrei ela no Centenário, no shopping. Tô esperando você no grupo, porque a Fran chegou causando. Vou voltar, nunca mais voltou. Aí passou uns meses, ela voltou. Estamos casados com o filho, gente. Cara, vai entender, é os planos de Deus, ninguém imaginava. Então, Deus ele tem uma moção, ele tem um planejamento e vai muito além do nosso pensamento. O nosso entendimento é muito limitado, irmãos. Então, o deserto faz parte. 7. Um discípulo não se ocupa demasiadamente dos resultados imediatos, um completa o outro, do seu trabalho, porque sabe que o seu Senhor é quem leva ao êxito. Aí dá uma palavra em Coríntios, quem quiser anotar aí, 1 Coríntios 3,7, fala assim: não é nada quem o planta, nem quem o rega, mas Deus que dá o crescimento. Então isso é muito bonito, irmãos, é Deus quem faz crescer. O Eugênio, o Paulinho plantou, eu reguei, o Eugênio veio cuidou da terrinha, o William estava aqui cortando aqui os galhos, tampou as pragas, o Lucão está dando um tapa ali na terrinha, mas quem faz crescer é Deus. É Deus que faz crescer a obra. É o Espírito Santo quem convence, não é o Pedro, não é o Paulinho, é Deus quem faz crescer. Então a gente tem que ter isso claro como discípulo. Eu estou falando não se esqueçam, tá lá, as 15 características do discípulo. Todo mundo aqui chama de ser discípulo, né? 8. Um discípulo está disposto a acatar ordens, escuta aí, hein? Ordens e instruções de outros servos, a quem o Senhor coloca por cima dele. Não se empenha em que o seu Senhor lhe comunique pessoalmente todas as mensagens, mas procura com diligência o discernimento daqueles a quem o Senhor pôs sobre ele em posição de autoridade. E isso é uma coisa que eu vejo na escola do Espírito muito claro, irmãos. Não é fácil, mas vale muito a pena. Nem sempre estou de acordo com o meu estado pastoral, nem sempre a pessoa vai saber tudo, mas Deus colocou ele naquele momento na sua vida. E você tem que ser obediente. Aí entra a sua missão ativa, que o Eugênio sempre fala. Não é que o Eugênio não é meu pai, não é o Paulinho, não são meus conselheiros, são meu estado pastoral, eles me orientam. Agora, todo mundo aqui é adulto, só que é difícil às vezes obedecer. Talvez a pessoa que te orienta, você tem mais capacidade intelectual que ela, tem mais experiência em outras áreas da sua vida, mas Deus permite que o servo inútil, que os burrinhos, eu tô junto, tá bom. É que é chato eu falar que você é burro, você pode falar, eu tô falando que você é burro. Os burrinhos, então, Pedro e Paulo, os burrinhos de Jesus, Deus escolheu, irmãos, Deus quis assim, e aí entende, cada um de nós está aqui entra mais ou menos que as pessoas estão lá fora, a gente foi chamado para uma missão específica. Então, se Deus te chamar a dar palestra, a ser resultado pastoral, Ele vai te formar, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar para isso. Então, é muito bonito quando eu vejo os dons da Vanessa, aqui, o Galo, quem toca violão. Nem todos tocam violão, alguém tem que tocar. Nem todos cozinham bem, alguém tem que cozinhar, né, tiozão? Glória a Deus. Alguns têm uns dons, outros se esforçam. Isso tem um dom. Vamos para o 9. Um discípulo não se entristece quando o Senhor corrige. Sabe que toda correção do seu Senhor é uma prova de amor. Porque o Senhor, forte essa palavra, hein? Porque o Senhor castiga aquele que ama e açoita todo filho que reconhece por seu. Olha que eu li a primeira vez, deixa eu ler de novo, cara. É isso mesmo? O Senhor castiga aquele que ama e açoita todo filho que reconhece por seu. Irmãos, quem é pai aqui sabe, deve ser difícil, né? Não precisa bater, mas assim, corrigir um filho, colocar ele no lugar dele, está fazendo aquela birra, aquele drama. Você tem que corrigir. Uma criança que está no velódromo não sabe andar de bicicleta. Vai ter um momento dela andar de bicicleta. Então, assim, cada um de nós vai ser corrigido. E nem sempre, muitas vezes a correção fraterna ela é difícil, ela é dura. O Paulinho fez muito isso comigo na médica. Pedro, o jeitinho de deixar um chão assim. Por que você faz isso? Eu faço isso, você não faz? Estava te observando, por que você age assim, deu? Não sei, vamos descobrir. Não, brincadeira. E aí eu fui vendo a minha história, fui vendo tudo que Deus foi falando comigo na minha brecha, no certo da palavra. Então é muito bonito quando a gente tem alguém para orientar a gente, formar a gente, dar direção para a nossa vida. 10. Um discípulo não tem ciúmes, nem inveja das atenções e os dons que o seu Senhor dá a outros. Pelo contrário, ele se alegra. Você não pode ter apego. Eu brinquei de Felipe que chegou depois, então vou falar dele aqui de novo. O Felipe acabou de chegar e já está aí fazendo as coisas. Sim, Deus que sabe, Deus que escolhe. Às vezes vai chegar alguém que esse ano que toca bem ou que prega bem e ele fala, pô, seu irmão tem um ministério. Então, a gente não pode ficar, a gente se alegrar com o dom do outro. Pô, que alegria que tem aqui o Thiago que toca violão, que tem a Vanessa, pô, que venham mais.
Eu gostaria, eu não estou invejando, eu admiro, pelo contrário. Que bom que eu ia pregando aqui, eu adoro ver o Pedro pregando, prende atenção, eu gosto de gente que prega. Então são dons. Eu lembro sempre do Vitor Mota, que ele pregava com muita claridade. Eu falei, pô, ele é uma pessoa que doeu, mas vai não, irmão, fica aí, não vou. Deus sabe o tempo de cada um. Vamos para o 11. Um discípulo sabe passar de uma tarefa a outra que o Senhor lhe pede. Não é uma tarefa, mas é o Senhor que ele ama. É o Senhor, irmãos. A gente pode ficar pegado ao serviço, ao ministério, mas eu gosto tanto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Não, é Deus que pede. Existe uma missão, existe uma ordem. E se a gente não estiver atento a isso, a gente começa a ficar pegado ao ministério, a pegar no serviço, a gente não quer soltar, a gente, pô, mas o outro vai fazer no meu lugar, mas será que ele é capaz? A gente começa a julgar. Então, irmãos, a tarefa é só um meio que Deus usa, mas a gente ama o Senhor, a gente não ama a tarefa, a gente ama o Deus. A missão, as tarefas, ela faz parte para que a comunidade caminhe. Número 12. Um discípulo aceita com calma e alegria o cumprimento dos outros quando atuou bem, porque sabe que o fez com força do seu Senhor. Pode por direito alegrar-se, porque em primeiro lugar foi escolhido pelo Senhor. Então é muito bonito falar assim, ele respondeu sim ao seu Senhor, ele recebeu do Senhor a bênção desse sim. Deus nos usa, irmãos. E aqui eu queria dar só um parênteses. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Pode ter certeza disso. Quando Deus te chama, a maioria das pessoas, eu fiz uma formação no Baluarte, e aí o Vitor veio falar sobre como dar uma palestra. Aí poucas pessoas sentem a vontade, ou gostam de falar em público, ou acham que tem um dom, até o momento que elas começam, até o momento que elas treinam para aquilo. Porque não é natural, alguns, mas falador igual eu, talvez tenha mais facilidade, tenha vergonha. Mas não chega a falar qualquer bobeira, você tem que se preparar, você tem que ler, você tem que rezar. Então, irmão, você fala, não, eu tá maluco, não, deixa pro ele, deixa pro Pedro, não. Aí eu tocando violão, sim, você cantando, você acolhendo, você. Porque é mais fácil fazer, eu gosto do serviço prático, Você dá mais trabalho, mas você vai lá com o negócio, tal, mas, gente, o ministério espiritual, o serviço, intercessão, tudo, todos nós podemos fazer. É claro que não dá para todo mundo fazer tudo, então a gente vai se organizando, mas que bonito quando a pessoa tem um dom e desenvolve. A Margem não nasceu sabendo da dinâmica. Um monte de crente dela foi hoje ela é a rainha das dinâmicas do Baluarte. Ela tem dinâmica em qualquer tempo que você fala, ela pode dinâmica. Então assim, não é brinco porque lá a gente fica brincando com ela, mas assim, todos nós podemos desenvolver esses dons. Então esteja aberto, dê o seu sim com alegria, não tenha medo de ser usado por Deus. 13. Um discípulo não espera cumprir a tarefa de forma perfeita. Se assim fosse, poderia sentir menos necessidade de que o seu Senhor lhe ensine, o ame e o salve. Isso mesmo. Quando se torna preguiçoso, descuidado, indiferente ou cai em algum outro pecado, pode arrepender-se alegremente. Ele pode falar, eu sou salvo, não por ele, mas pelo seu Senhor. Então, irmãos, não tem que ser perfeito o nosso serviço. Isso aqui é muito importante. Muita gente eu escuto falar, desde quando eu comecei minha caminhada, não estou preparado, não me sinto preparado, não estou capaz. Gente, ninguém se sente preparado assim, 100%. Que bom, porque é a graça de Deus, é o Espírito Santo que fala. Se o dia que eu falar assim, eu estou preparado, vou dar essa palestra bem pra caramba, alguma coisa está errada. É bom sentir um medo, uma insegurança, por quê? Porque não é o Pedro, é Deus que fala em nós. Então, quando você for chamado para fazer um serviço, fala, mas cara, eu posso dar várias testemunhas aqui, eu não sou o cara mais organizado, mas eu tenho me esforçado a organizar minha vida de uma maneira geral, porque senão eu não consigo ver comunidade. Eu tenho horário para tudo, eu tenho reunião. Essa semana eu tive reunião todos os dias praticamente, Agora o Paulo está aqui, a gente pôde adiantar bastante coisa, mas foi uma semana puxada, uma semana cheia. E glória a Deus por isso, eu estou feliz por isso. É puxado, irmão, não é fácil. Às vezes eu falo, caramba, Deus, será que por aqui mesmo vamos diminuir um pouco? Mas Deus sabe, Deus sabe. Então, se Deus está te chamando, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, a gente aprende errando. Você vai fazer tudo certinho, sempre perfeitamente. Você vai errar, você vai aprender no erro. 14. Um discípulo sabe que, muito ao contrário de outros senhores, ao seu Senhor ele pode chamar de amigo e irmão. Isso é muito bonito. Aí entra aquela música lá, não sou apenas servo. Nossa, só se conhece, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. É que é o meu dom. É o dom que eu canto no meu banho. Bom, então vou falar a música primeiro. É que eu tava com vocês, Deu certo. Brincadeira à parte, tem uma passagem que fala assim: já não vos chamo servos, mas eu chamo os amigos, porque dei a conhecer o que meu Pai me revelou. Irmãos, somos servos inúteis, sim, mas somos amigos de Jesus. Somos irmãos em Cristo.
Isso é muito bonito, porque não se sinta só um servo. Ah, eu sou um servo inútil que tem que ser usado. Não, você é amigo de Deus, você pode desabafar, chorar, falar: Senhor, perdão, Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, eu estou confuso, eu estou com medo. Tudo bem. O servo, ele é amigo de Deus. Nós não somos só servos, nós somos amigos também. Aqui fala, né? Jesus é o Senhor, mas ele também é o seu amigo. Então essa relação de amor, ela é o que constrói tudo. Porque se fosse só servo, aí não daria. Eu converso muito com o Lucas, a gente fala: a gente não está numa empresa que a gente um manda, outro manda e faz, não faz, não. A gente está entre irmãos, a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar. Senão fica chato. Imagina só, passa o nosso trabalho. Quem tem chefe sabe como é que é, né? Quem é funcionário, pô, você tem uma obrigação, você tem que bater cartão. Se faltar, você toma advertência. Se faltar mais para a sua causa. Aqui não é assim, irmãos. Existe uma ordem, a gente está aqui para se formar, para crescer junto. Vai ter correções, vai ter formação, mas exige de nós um compromisso, um sim verdadeiro. E o último, não mais importante disso, não menos importante disso: um discípulo está disposto a seguir ao seu Senhor e onde quer que o leve, ainda que seja o Calvário. Então, irmãos, olha que forte. Porque assim, você fala: vamos para o céu, todo mundo, ô glória, agora vamos para a cruz, vamos subir a cruz. E tem aquela palavra que fala, né? Se você não assumir a sua cruz, perdão, siga, tome a sua cruz a cada dia e siga. Irmãos, esse é um chamado. E aí, gente, não confunda, não é a espada do Espírito, o Steve Clark, a cidade de Deus, não, as 7 pedras. Isso é chamado cristão, tá? A gente só está organizado como espada do Espírito. Isso é chamado de todo cristão. Carregar a cruz, dar o sim verdadeiro, servir a Deus com alegria, é o chamado de cristão. A forma que a gente faz é essa que a gente está apresentando para vocês. Como? Quero ver quem lembra. Os 3. Convicções profundas, decisões firmes, relações sólidas. Também estou confirmando aqui para dar certo. Então, irmãos, a decisão tem que ser firme, né? A relação, porque é o seguinte: vai chegar um momento, eu falo no pessoal, eu e o William tivemos um bom atrito, mas estamos aqui. O Lucão sentou na. O que está acontecendo, irmão? Vamos conversar. Explica aí. A gente conversou, pediu perdão, se abraçou, e não foi a primeira nem a última, irmão. Vai acontecer agora. E é a única comunidade. Sim, claro. E Deus, ele forma a gente assim, somos pedras, né? Ele falou: Pedro, pedra bruta, né? O diamante, para ser formado diamante, nossa, eu quero ir embora. Então, irmãos, a pedra, 2 pedras juntas, 3, 4, 5, ela vai chocar. Agora, se ela é forte, se ela é firme, ela não vai sair fora, ela vai permanecer, ela vai crescer, e é isso que forma o nosso caráter, é isso que faz a gente ser fiel àquilo que Deus nos chama. Então, assim, não sei se eu falei muito rápido, fui muito rápido, mas tem os 15 aí. Se você quiser depois saber mais, posso mandar para vocês aí para ler com calma. Vamos lá, que senão eu passo o meu tempo aqui. Aí diz assim: a prova ou sinal da pertença a Cristo é o amor verdadeiro e autêntico entre os discípulos. Ele os amou até a morte, manteve relação pessoal, relações firmes, fortes, sólidas, com cada um deles, e conseguiu que se amassem como ele os amou. E como Jesus amou, gente? Até a morte de cruz, né? E aí você vê a foto de Chosen também, não assisti ainda, quero assistir, mas estão felizes aí caminhando. Mas nem sempre é martiosa. Tem um momento que o cara apavorado: Senhor, está faltando pão, está faltando alimento, né? Tinha um momento que estava tempestade, o que é um fantasma? Aí Pedro falou: não, o céu, Senhor, eu quero ir, caminhou sobre as águas. Então, na hora da tempestade, Deus vai fazer um milagre, irmão. É na hora do deserto que Deus vai dar o maná, né? Então a gente precisa passar por momentos difíceis para ver a manifestação da glória de Deus, para ter certeza que é Deus que nos chama. Não é por nossas forças, mas é pela força de Deus. Amém? Amém. E aí diz assim, olha que bonito, como é que é legal. A gente falou dos discípulos, de Jesus, do chamado, mas Deus fala através de nós também. Não sei quem deu essa palavra, mas foi na Assembleia desse ano, né? Eu vou ler para vocês. E olha que bonito, que confirma. Quem deu essa passagem, não sei quem foi, mas assim, a Selene talvez nem sabia os temas das 7 pedras, né? Que seria agora. Ela falou que Deus falou no coração dela. E olha o que diz: assim fala o Senhor, meus filhos, todos vocês, hoje coloco este ano diante de vocês. Preciso do seu sim completo. Eu vou cuidar de tudo. Eu vos dou saúde, família e bens. Eu vos dou a graça para que vocês possam caminhar livres e para que possam deixar tudo. Eu peço hoje que seus corações possam me dar o seu sim completo. Vocês vão encontrar descanso e força na minha graça. Amém, irmãos? Esse é o resumo da minha palestra, né? É o sim a Deus, o sim completo. Ele nos dá saúde, família e bens, Ele nos dá tudo que precisamos. Só que Ele precisa que a gente dê um sim para caminhar livre e deixar tudo.
porque Ele pede que os nossos corações possam dar um sim verdadeiro e completo, e vão encontrar nele descanso e força, na graça de Deus. Irmãos, olha que bonito, o pacote é completo, Deus não dá pela metade. Acho que o William falou, né? Deus não quer uma parte da nossa vida, Ele quer por completo. Então não dá para a gente entrar na comunidade, dar um sim e falar assim, não, mas só aquele. Aí entra viver na luz, ser verdadeiro. Não é fácil, irmãos, como é difícil, mas vale a pena. Pô, no começo eu confesso que tinha um pouco medo, Paulinho, até porque eu falava para ele nos pecados e tal. Depois foi acostumando essa ideia e agora está mais tranquilo. Mas, cara, é difícil, ainda mais quando você tem muito pecado, você fala, meu, porque você vai no padre e confessa, aí o padre fala, eu te abençoo, não pode usar pecar. Aí você vai no mesmo padre, você vai no outro padre, não sei quem faz isso, eu parei isso daí, agora eu meu padre. Mas agora eu tenho um orientador espiritual, graças a Deus, que é um padre que eu vou sempre nele. E que tem me ajudado muito, porque daí realmente eu confesso mensalmente, né? Sempre que preciso. Mas quando você tem uma vida de oração e uma confissão com frequência, você vai se avaliando e vai vendo que, pô, meu, não dá pra ficar no mesmo pecado o dia inteiro, né? O ano inteiro, você tem que. E não mudar de pecado, você tem que se libertar desse pecado. Agora, se você não tiver esse discernimento de sabedoria de rezar e falar, Deus me ajuda, você vai vendo. Aí entra o que acontece, gente. Por que as pessoas não querem viver em comunidade? Por que as pessoas mudam de um grupo para o outro? Por que as pessoas mudam de igreja? Ah, porque aquele padre é ruim. Ah, aquele coordenador é ruim. Ah, então tá todo mundo ruim, a pessoa que está boa. Alguma coisa está errada. Isso acontece muito aqui no Brasil, eu falo com propriedade. Eu tive vários grupos, o pessoal fala, grupo aqui integrado. Ah, tá, e o que você vai fazer para mudar isso? Quando eu coordenava agora, o pessoal vem com um monte de ideia, eu falei, você quer fazer? Não. Então tá bom. Porque é bonito falar, todo mundo fala. Não, quer dizer, quem vai fazer? Como vai fazer? Qual é o planejamento? Tem que ter uma ordem. Então, irmãos, realmente o nosso sim, né, o sim de cada um de vocês pode mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família, do seu trabalho e essa comunidade. E começa daqui, né, a fonte, a comunidade Paulinha é fonte de vida, né? Lá na Herédia, que ele participa, Costa Rica. A fonte, que é Jesus, a fonte, a água limpa. A gente bebe dela, a gente se enche dela, na vida em comunidade, na vida de oração, nos sacramentos, para depois levar a outros. Então não adianta querer viver sozinho, né? Ser um cristão, é comunidade, comum unidade. Quem não renuncia a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Gente, a palavra de Deus é direta, ela é forte, igual uma espada de dois gumes, ela entra e sai cortando. Então, irmãos, ser cristão não é para qualquer um, não. Por isso que são poucos os escolhidos, porque muitos são chamados, mas nem todos conseguem responder com a altura. Para encerrar, sim, quero, sim, eu quero. Que o nosso sim seja completo, para que devemos todos aceitar esta pedra como verdadeira palavra de Deus, diariamente, irmãos, para que diariamente devemos escutar na atitude de oração e reflexão profunda. E aqui acho que para encerrar fica muito claro. Ele falou, Jesus é o Senhor, qual que é a segunda? Eu sou seu escolhido. Eu escolhi. Jesus é o Senhor, eu sou escolhido, eu escolhi Deus, sim, eu quero. Aí é uma visão pessoal, particular sua. Só que diariamente, como a palavra de Deus, é aqui entra o evangelho diário, é a oração diária, é a Eucaristia, é o Santo Terço, é a vida de comunidade, é o grupo pastoral semanal, por isso que não é mensal, é semanal, a assembleia, porque é isso que vai alimentando a gente, é esse sim verdadeiro. E aí, como, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, já deu. A gente tem aqui umas passagens bíblicas, são bastante, não vou ler todas, mas quem quiser anotar aí, Mateus 1, Mateus 21, 28, 32, Lucas 15. Anota aí todos para você ler depois da sua casa, né? Eu sei que você vai meditar esse retiro depois. Eu vou ler de João 20, 24 e 29, que diz assim, ó. A nossa resposta não nos faz impecáveis. Por outro lado, o Senhor ainda quer, ainda que caiamos, é fiel. Jamais nos retirar sua chamada do discipulado. Olha que bonito, irmãos. A nossa resposta não nos faz impecáveis, somos pecadores. Mas por outro lado, ainda que pecamos, ainda que caiamos, Deus é fiel. Quando somos fiéis, Deus permanece fiel. E a outra diz assim: é melhor ser crente e cumprir as suas exigências do que um discípulo não cumprir o discipulado. Então realmente é muito forte, irmãos, é muito verdadeiro esse chamado que Deus nos faz. Não estamos aqui brincando, passando tempo, né? Claro que temos amizade, temos alegria de estarmos aqui como irmãos, mas é um chamado muito sério, né? Esse chamado é muito sério, que realmente exige de nós uma resposta. Não quer ou sim quero. Espero que todos possamos responder sim ao Senhor. Amém? Amém. E aí tá as perguntas, acho que vai no mesmo esqueminha, né? 10 minutinhos para a gente refletir.
Você te sente, né? Eu sinto chamado a ser crente ou discípulo. Qual é a minha resposta? E a 2 é: se deste um sim ao discipulado de Jesus, qual das 15 características acima mencionadas te parecem mais difíceis de conseguir? Talvez você não lembrar de todas, mas qual é a que mais chamou a atenção? Uma ou duas, aí você coloca aí que te dificulta mais. Isso para depois podemos conversar com o Grupo pastoral. Ok. Depois do grupo pastoral, então a gente partilha. É legal falar, né? Quais são as dificuldades para se apoiar. Então é isso, irmãos. Vamos ter 10 minutinhos para responder as perguntinhas.